Boa noite, bem-vindos a mais um Evangelho no Lar Espírita e hoje dando continuidade, aos estudos que iniciamos na terça-feira, Deus e as Penas Eternas, parte 2, Livro dos Espíritos. Esse título, na verdade, é um título, que foi criado em cima dos estudos, que estão sendo aí realizados no Livro dos Espíritos, A gente está no último livro, que ele tem essa subdivisão, que é o livro 4, Esperanças e Consolações, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, Duração das Penas, e aí a gente prossegue na questão de número 1009, que traz esse tema das penas eternas. Vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui mais essa noite para aprendermos um pouquinho mais dessa doutrina consoladora, que é a doutrina espírita. Que o nosso querido médico dos pobres, Dr. Bezerra de Menezes, possa fazer a fluidificação das águas e a limpeza dos ambientes, retirando as energias inferiores dos nossos lares, hospitais, escolas, penitenciárias, asilos. Que nossa mãezinha querida nos cubra com seu manto de luz e amor. Que assim seja. Boa noite a todos, novamente. Deus e as Penas Eternas, questão de número 1009. Vamos ler novamente ela. Segundo esse entendimento, as penas impostas não seriam jamais pela eternidade? Então, na terça-feira, nós vimos que conforme Santo Agostinho diz, o espírito de Santo Agostinho, falar que a pena é eterna é negar a bondade de Deus e a justiça de Deus, que nos deixa essa porta aberta, quando o filho se arrepende, a ovelha desgarrada retorna ao lar, E a reencarnação é essa chance, é essa porta aberta para que a gente possa entrar novamente na casa do Pai, ter acesso a Ele, Então, a reencarnação ela é essa possibilidade de quitar os débitos, dessa reentrada, no mundo, que eu posso falar, na casa do Pai. Então, a gente prossegue aí com os estudos, Interessai por todos os meios que estão em vosso poder em combater, dizem os espíritos a Kardec, em destruir a ideia da eternidade das penas. Pensamento este blasfematório, ou seja, absurdo, contrário à justiça e à bondade de Deus. A mais fecunda fonte de incredulidade, Então, esse pensamento de penas eternas, Como ele traz aqui, que é um absurdo, blasfematório, acabou fertilizando, a incredulidade nos homens, Do materialismo e da indiferença que invadiu as massas desde que sua inteligência começou a desenvolver. Porque a partir do momento que o homem começou a desenvolver a sua inteligência, a sua intelectualidade, o seu raciocínio, com as encarnações sucessivas que veio tendo, percebe-se que essa ideia de pena eterna, por causa de um equívoco que o espírito ali cometeu, o homem cometeu, ele vai ficar a vida inteira naquele fogo eterno. Então, esse raciocínio que foi desenvolvido hoje nos traz exatamente essa crítica. Não é assim. Porque na hora que eu nego, na hora que eu falo em como é que eu posso falar, em pena, em eternidade, uma pena eterna, eu estou indo contra o pensamento do Mestre, O pensamento do Pai Celestial, que é um Deus bondoso, não é um Deus, como a gente viu, ciumento e vingativo. O Espírito, em vez de se esclarecer, não fora senão mesmo devastado, polido dessa ideia, Dela cedo compreendeu a monstruosa injustiça e sua razão a repele, e então falta-lhe raramente confundir no mesmo ostracismo, no exílio, a pena que o revolta e o Deus ao qual atribui. Daí os males inumeráveis que se precipitaram sobre vós e aos quais viemos vos trazer remédio. Então, acreditar nessa pena eterna, que como é que seria a ideia da cabeça do homem? Eu errei, já estou condenado mesmo a essa pena eterna, vou queimar mesmo no fogo eterno, não deixa eu aprontar mais,
Entendeu que isso é contrário à lei do progresso? Né? Essa questão da eternidade, da pena? Não, gente, o nosso Deus é um Deus bondoso. A partir do momento que ocorre o arrependimento, há a oportunidade da expiação, que é o pagamento da pena, né? A retratação, digamos assim, né? Que é fazer o bem ali àquele que se fez o mal. E aí o débito está quitado, né? E a gente tem uma nova oportunidade, né, de entrar aí à casa do Pai, que é esse universo vasto, infinito, sem limites. A tarefa que vos assinalamos vos será tanto mais fácil quanto as autoridades sobre as quais se apoiam os defensores dessa crença. Inclusive, esses que defendem essa ideia de penas eternas, como ele diz aqui, ó, têm todas evitado de se pronunciarem formalmente. Nem os concílios, né, que são as assembleias ali que envolvem os bispos, né, os papas, nem os pais da igreja decidiram sobre essa grave questão, né? Se, segundo os próprios evangelistas, e tomando ao pé da letra as palavras emblemáticas do Cristo, ele ameaçou os culpados com um fogo que não se apaga, com um fogo eterno. Não há absolutamente nada nessas palavras, né, que prove tê-los condenado eternamente, porque não tem isso. A ideia de eterno para o espírito é aquele que está ali no pecado e sofre, né, tem aquele pensamento de que aquele sofrimento é muito longo, eterno. Mas não, as criaturas todas, os espíritos foram criados puros e ignorantes. Né? Então, há o erro, há o equívoco, mas há a oportunidade de pagar aquele débito. É igual a criança, a gente vai ali, ela fez alguma arte, né? Você coloca ali, né, uma punição, né? Tira o doce, tira o momento, às vezes, ali que ela poderia estar brincando mais, ela está ali na reflexão, né? Ó, você poderia estar brincando, mas está aí refletindo porque você fez arte. Até que a criança compreende, né? Ou seja, nós já compreendemos essa ideia pela lógica. Se o nosso Deus é um Deus bondoso, é um Deus da justiça, ele não vai condenar ali, porque a pessoa errou uma vez a viver eternamente se queimando, né? Um fogo, uma chama que não termina nunca, né? Nosso Deus é o Deus do amor, é o Deus que nos dá a oportunidade de melhoria através da reencarnação, né? Então a gente é regido por essa lei de progresso. Assim como a criança vai evoluindo, vai vendo, isso aqui eu não posso fazer porque isso aqui é errado, né? Ela vai evoluindo, a gente evolui também. É igual, né? Igual no sentido assim dessa analogia, né? É um passo de cada vez. Pobre ovelhas desgarradas, sabei ver chegar a vós o bom pastor, que longe de vós querer banir para sempre de sua presença. Vem ele mesmo, né, ao vosso reencontro, para vos conduzir ao aprisco, né, ali a choupana, na casa. Filhos pródigos, abandonai, né, vosso exílio voluntário, que, né, muitos se exilaram, né, é, longe, né, da ideia de Deus, de Cristo, por esse tipo de dogma, né, dessa pena eterna. Muitos já estão ali exilados. Eu errei mesmo, já vou para o fogo do inferno, eu vou ficar aqui no meu canto. Não. E o Espiritismo, ele traz, né, essa oportunidade, né? Ele reafirma os ensinamentos do Mestre, né? Na minha casa existem muitas moradas. As moradas podem ser as reencarnações, as oportunidades que a gente ganha, né? Quando se arrepende, para poder mudar. É o primeiro passo do arrependimento, como a gente estudou. Filhos pródigos, abandonai vosso exílio voluntário, voltai vossos passos para a morada paterna. O Pai vos estende os braços e se mantém sempre pronto para festejar vosso retorno à família. Lamenais, né? Esse lindo Espírito que nos fala. Próxima terça eu trago algumas informações aí sobre o Lamenais, esse Espírito de luz. Gratidão a todos que nos acompanharam. Que Deus nos abençoe, nos encoraje às lutas diárias. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha em nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação,
livra-nos de todos os males. Que assim seja. Gratidão a todos que nos acompanham. Domingão a gente está aí às 8h30 para o programa Reflexões. Beijo, beijo. Tchau, tchau.